Chegamos para aula 4. Vou colocar um título nessa live aqui. Já dei o recadinho antes que hoje a gente vai precisar de uma amiga. Já pensa numa amiga, uma amiga que realmente é de confiança para te ajudar nessa tarefa de hoje, hein? Então o título de hoje é Mulheres Fortes, Empresas Fracas. E aí, Tati, bem-vinda. Tati tá aqui todo dia, né, Tati? Vambora. Vambora nessa jornada. Já vão entrando aí. Já vai. Comenta pra mim quem tá aqui desde sexta. Quem tá conseguindo fazer o jejum. Quem tá desesperada porque nunca fez o jejum. E nós, vambora. Ó, a aula de hoje ela é muito poderosa, porque a gente vai falar um pouquinho daquilo que nos move no dia a dia no nosso trabalho. Então prepara já caderninho, pensa numa amiga que pode te ajudar, é alguém que você confia, ou às vezes marido, alguém que você vai usar essa noite aí como ferramenta também, tá? Enquanto você vai mandando esse aviãozinho pra amiga, eu vou tomar uma água e a gente já vai começar, tá? E eu quero que conte aqui, Tati, já vai me contando qual o maior aprendizado. Maior aprendizado nesses dias. Maiores fichas caindo, o que já colocou em prática. Vamos comentando aí pra gente inteirar. Fiz minhas anotações hoje de algo que a gente quer conversar aqui hoje sobre mulheres fortes e empresas fracas. E hoje o Espírito Santo me trouxe o livro de João para a gente falar um pouquinho do livro de João e contar a história da cura de um cego de nascença. Jesus, ele estava andando com seus discípulos e ele viu um cego sentado, um cego de nascença. Porém, naquele momento que ele viu o cego, ele chegou perto dele e ele foi fazer a cura desse cego. Ele perguntou o que ele queria. Ele falou, eu quero ser curado. Então, Jesus cuspiu no chão, fez lama e passou no olho daquele cego. Só que eu quero que você se atente a algo muito especial aqui nessa história. Para os judeus, naquela época, na época de Jesus, uma pessoa que era deficiente, que tinha cegueira ou que tinha aquela lepra, que era aquela doença de pele na época, era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa que ela não poderia andar no meio da comunidade, ela não poderia entrar em sinagogas, porque ela era uma pessoa totalmente rejeitada naquela época. E o cuspir, aquele ato de cuspir, aquele cego de nascença, ele já está acostumado com esse ato a vida inteira dele, porque quando as pessoas passavam por ele, a maneira dessas pessoas comunicarem para aquele cego que elas a rejeitavam era cuspindo no chão. Então imagina você, um homem cego, sentado na beira da estrada. De repente ele escuta alguém cuspindo no chão. O que vem na memória dele? Ele não sabe o que está acontecendo, mas o que vem na memória dele? Vem uma memória daquilo que ele viveu a vida inteira, vem uma memória de rejeição, vem uma memória de abandono, de que ele não é bem-vindo. Só que Jesus fez aquela cena propositalmente, assim como Deus fez com Moisés, que colocou ele diante do mar, que foi o lugar onde ele foi machucado, assim como Jesus fez com Pedro, quando ele foi na segunda pesca maravilhosa, ele colocou Pedro diante de uma fogueira, foi diante de uma fogueira que Pedro negou Jesus. Então Jesus propositalmente fez o ato de rejeição para ressignificar a vida daquele cego. Então, o nosso convite hoje sobre mulheres fortonas e empresas fracas é a gente investigar
Quais são as situações que acontecem de forma repetida na nossa vida, que elas querem nos ensinar algo e a gente ainda não aprendeu a ressignificar essas emoções impressas, essas feridinhas impressas na nossa pele? Por mais que muitas vezes a gente tenha memórias que a gente não lembre, existem memórias impressas na nossa mente que a gente vai lembrar emocionalmente. Eu não lembro da cena, mas a memória existe lá. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu já vou colocar meu celular aqui. Bem-vinda! A Pri também tá aí todo dia. Já vai chegando, ó, já pensa numa amiga, porque a gente no final dessa aula a gente vai ter uma terapinha pra gente fazer juntas, tá? Então, mulheres que elas são muito fortes, a gente falou isso na primeira aula, no primeiro encontro. Mulheres que são muito fortes, elas têm uma capa de orgulho tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes elas não conseguem acessar aquilo que elas precisam acessar para curar e crescer os seus negócios. Eu vou dar um exemplo, tá? Quantas vezes quem tá aqui já tomou decisão por uma emoção? Tomou decisão por emoção, tá aqui no WhatsApp falando com o fornecedor e aí sabe que aquele fornecedor não tem o melhor preço, sabe que aquela pessoa não tem a melhor condição daquilo que eu quero comprar. A pessoa começa a pressionar, não, você precisa fechar hoje, você precisa fechar hoje, você vai lá e fecha. Aí não lê o contrato direito, não lê as entrelinhas, tem alguma questão de perda financeira. Comenta aqui pra mim quem já tomou uma decisão por impulso. Outro exemplo, compra por impulso. Você sai, acontece alguma coisa no teu dia e aí ao invés de você conseguir identificar as suas emoções, você vai lá e faz uma compra por impulso. Ou toma uma decisão por impulso. Ou come uma barra de chocolate inteira por impulso. Quem aqui já fez isso? Já vai comentando aqui pra mim, já vai se dedurando. Eu vou levantar minha mão porque eu comia por impulso, comia minhas emoções. Esse dia até tá falando com a Pri sobre isso. Eu fui no evento esses dias, ganhei uma garrafinha que aponta a temperatura do ambiente, olha só. Achei um barato, gente, adoro tecnologia. Bora, que mais? Mulheres que elas não têm controle nas emoções no momento de falar. Por exemplo, alguém fala pra você o que falou pra mim na primeira vez que eu pisei numa obra pra implantar binho. O pedreiro falou, eu não gosto de mulher na obra. Se naquele momento eu não tivesse o controle das minhas emoções de falar, opa, ele falou que ele não gosta de mulher na obra, ele não falou que ele não gosta de mim. Não gostar de mulher na obra é algo que fala sobre ele, sobre a perspectiva dele, sobre o que ele tem sobre o que é verdade ou não. Concorda comigo? Quantas vezes, às vezes, um cliente responde você no WhatsApp escrito e você determina que ele foi grosso com você. Nossa, ele foi grosso. Nossa, ele foi ríspido. Nossa, mas ele pediu desconto, mas eu já dei o melhor preço. E você nem sabe a emoção que está gerindo você ali por trás. Porque você tem vícios emocionais. Talvez no passado, um dia, alguém não te valorizou e na tentativa de você viver novamente aquela emoção da rejeição, você cria situações, sim, cria situações, porque toda crença ela é autorrealizável. Você cria situações para você viver novamente aquela emoção. Então, enquanto eu for uma mulher forte, cheia de orgulho, cheia de mim, que não sei pedir ajuda, que não sei falar, nossa, eu não vou assinar esse contrato, vou pedir ajuda de uma advogada, nossa, eu não sei gerir meu dinheiro, meus recursos, vou contratar uma contadora, alguém muito bom em finanças para me ajudar aqui. Ou eu não sou boa com a agenda, vou contratar uma assistente virtual para me ajudar aqui. Enquanto eu não ver que eu estou fazendo coisas, decisões por emoções, o meu negócio ele não vai crescer, não vai prosperar. E eu vou falar uma coisa para você.
Um dos maiores sabotadores de mulheres é a pirâmide de valores invertidas. Ela achar que ela precisa ter, fazer para ser. O valor dela está totalmente pautado nos títulos que ela tem, naquilo que ela tem de material. Se ela tem uma bolsa, ela está carregando uma bolsa, ela tem valor. Se ela está carregando uma bolsa da Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, ela tem valor. Se ela não tem, ela não tem valor. E aí ela é capaz de ir lá no camelô comprar uma bolsa full reca, que a gente vê que é falsificada à distância, só para ela se sentir valorizada. Então, nossa pirâmide de valores está invertida. Então, muitas vezes eu quero mostrar para o meu cliente, a gente é ensinado a isso, né? Você tem que ter um carro XXX para você ter autoridade com o teu cliente. Não, você tem que ser boa no que você faz. Saber o que você entrega diante de Deus. Então, a mulher que geralmente tem o valor atrelado em coisas, ela acha que enquanto ela não ter a camisetinha aqui de linho e a sainha aqui de linho, ela não vai ter valor. Então, ela tem que comprar, então ela se endivida. Enquanto ela não ter a roupinha lá da Live, será como é que fala, para ir pra academia, ela não tem valor, então ela vai lá e se endivida. Ela vai lá no camelô, ou pior, né? Vai lá naquelas grifes falsificadas e compra uma bolsa falsificada carérrima. Porque ela crê que enquanto ela não tem aquilo que as pessoas do mundo valorizam, ela não tem valor, ela não é capaz de se enxergar. Ou seja, a mulher, ela é forte por fora, ela tem uma capa, mas ela é totalmente destruída por dentro. O valor dela tá totalmente invertido, tá? Oi, Tamires, bem-vinda! Tamires, recado, né? Já chama uma amiga, Priscila também já chama amiga. A gente vai ter uma dinâmica no final dessa aula, tá? Então é isso. Glória a Deus, entrou no momento certo. Exatamente. Quem dá nosso cliente, a gente falou disso ontem, né? Quem dá o cliente para nós é Deus. Quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente clama, tá aos pés dele e fala, Pai, cuida de tudo, o Senhor cuida do resto, a gente recebe dos céus. Mas uma mulher masculina e ferida, cheia de incertezas, dúvidas, medos, ela jamais vai acessar a bondade de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus não consegue alcançá-la, porque ela tá muito na força do braço. Não, mas Deus falou que ia fazer. Mas peraí, deixa eu continuar fazendo aqui, porque Deus tá demorando, não tá no meu time. Eu uma vez convidei uma colega, uma conhecida de um amigo meu para uma palestra minha, que eu fiz na FECOM esse ano, e ela falou assim, Crica, você fala muito baixinho, você fala muito devagar. Por que que ela falou isso? E eu falo baixinho e devagar de propósito. Porque quando eu comecei a estudar sobre rede social, marketing, as pessoas falavam que você precisa falar firme, forte. E eu não conseguia me encaixar. Por quê? Porque o firme, o forte é do homem. Mas eu quero ter autoridade falando do meu jeitinho. Baixinho, calminho. E uma mulher que alguém começa a falar e ela já vai tirando a palavra da tua boca e tá, vai, desenrola logo, desembucha. Tá totalmente no masculino. Essa mulher, ela nunca consegue receber a graça de Deus, tá? Então, voltando a esse tema, a mulher, quando ela não sabe quem ela é em Deus, ela é fraca, ela é frágil. Ela coloca um blazer preto, um colar de ouro, mas ela é frágil. Ela é carente emocional. Geralmente ela entra em relacionamento por carência emocional. Eu já entrei. Vamos comentando aqui que a gente vai trocando. Tá? Então o mundo, como a Tamires falou, o mundo falou pra nós, não, pra você ser respeitada, você tem que ter uma Amarok, como é que era o nome daquela caminhonete? Hilux. Mulheres, por que mulheres amam caminhonetes? Deixa eu levantar minha mão, porque eu só comprava caminhonete. Esse ano, num tratamento de choque do feminino, eu me obriguei a comprar um carro baixo e pequeno. Por quê? Por quê? Porque a caminhonete te dá uma sensação de poder. Você tá alta, você tá soberba. Pega essa, que pouca gente fala.
E foi uma quebra de falar, não, eu não sou mais masculina, eu não uso meu carro para afirmar poder, eu tenho um carro que parece barato e é com ele que eu vou andar. Porque o meu valor, ele não tá no carro que eu ando. O meu valor, ele não tá onde eu moro, na roupa que eu visto. O meu valor tá em mim, tá? Mulheres muito fazedoras, que são fracas também, elas acreditam que o valor delas está no fazer, né? A gente falou isso no primeiro encontro. Então, a agenda muito cheia, fazendo o tempo inteiro. Se ela vende um projeto estrutural e o cliente pede para ela um arrimo de 20 metros, ela é capaz de fazer. Só porque ela acha que se ela fazer, ela tem valor. A gente não sabe falar não enquanto a gente não sabe nosso valor. A gente não sabe nem escolher nosso cliente, tá? Priscila está falando aqui que ela atende muito a demanda, sim, exato. Porque o que é o empoderamento feminino? Vem uma outra mulher e fala, você é forte, você é maravilhosa, você é gold. Mas por dentro, ela precisa de alguém para falar para ela. E ela ainda fala, ai, para, não fala nada disso não. Ou então você vai lá e elogia, quer ver uma mulher masculina, você vai elogiar, ela fala, nossa, que blusa linda. É, menina, 20 reais na Renner. A mulher masculina geralmente é assim, ela nem recebe o valor, o elogio. Né? Então, a gente precisa, e aí enquanto a gente estiver movida com as nossas emoções, quando a gente não tem a nossa identidade em Deus, saber o que Deus fala da gente, o que nós somos nele, as promessas que ele tem pra gente, a gente não consegue crescer. A gente vai ter um negócio aberto, mas que não lucra. Essa aula não vai entrar aqui, essa aula tá lá na Empreendedoras do Reino, de que lucro é fruto, e tem mulher que não lucra. Ela vive fazendo, vive com a agenda cheia, vive cansada, ela não consegue desfrutar, que também é um princípio de Deus, o desfrute, né? Comer e beber e viver o melhor dessa terra, uma promessa que ele tem pra gente. Então essas mulheres enfraquecidas, cheias de empoderamento por fora, cabelo da hora, a roupa do dia, tudo maravilhoso, carro do ano, cheia de dívida, cheia de título, cheia de certificado na parede. No fundo é uma mulher frágil, porque ela depende de tudo isso para se autoafirmar. E no fundo ela ainda não consegue ter certeza se ela vale algo, ela ainda busca lá fora uma aprovação de quem ela é. Então, de novo, como que eu curo isso, Krika? A gente vai fazer uma atividade na prática hoje. Ai, eu amo essa atividade. Eu tô animada para fazer com vocês. Já pensem em uma amiga, tá? Pensem, se puder, chama ela pra cá, tá? Então, a gente estar confrontada àquilo que nos machucou é um convite para você convidar Jesus para entrar nesse momento. É um convite para você fazer para Jesus entrar e falar, Jesus, é a terceira vez que eu fecho um contrato e tenho prejuízo. Há algo de errado aqui. Jesus, é o terceiro cliente que cancela esse mês. Há algo de errado aqui. Jesus, eu sempre grito e depois eu me arrependo. Há algo de errado aqui. Convida ele. Tamir está falando, não acredito que eu não vou participar. A gente em breve vai abrir uma WMind aí online, tá? Com o grupo. A WMind, para quem não sabe, são 12 mulheres. Tem aqui em São Paulo, a gente sempre convida quando abre. Agora em outubro a gente vai abrir a Turma Esther, que é maravilhosa. A gente fica um ano juntas, alinhando e trazendo a consciência, tudo isso pra gente crescer em Deus e crescer no nosso negócio. Mas tem um online, tá, Tami? Tem a Empreendedoras do Reino, que os encontros são online. São maravilhosos também. Tá? Então, você precisa convidar, você precisa atentar para aquilo que está se repetindo. Poxa, Krika, eu sempre como com muita frequência, eu como muito doce, mas eu percebo que eu como muito doce por emoção. Por que que eu estou comendo muito doce por emoção? Ou em determinada hora do dia? Se investiga. Cura essa mulher que está dentro de você, porque no momento que seu odre, como a gente falou ontem, estiver
sarado, curado, Deus vai poder abundar na tua vida. E sabe por que muitas vezes a gente não recebe a bênção, né? A gente não está preparada para ela. Eu lembro que ano passado, deixa eu contar esse testemunho para vocês. No ano passado eu falei, Deus, por que eu só fecho contratos nesse valor? Eu queria estar fechando contratos maiores, demandas maiores. E depois disso ele me colocou num processo de boa mordomia. Eu entendi que eu não estava pronta. Se hoje você não consegue administrar um contrato com um cliente, por exemplo, um contrato de projeto de 30 mil, que você não administra bem esse dinheiro, não multiplica esse recurso, não te faz bem, você vai lá e gasta com coisas que Deus não te autorizou a gastar. Como que ele vai te confiar 200 mil, 1 milhão, 5 milhões, 16 milhões num projeto, numa obra? Ou num contrato? Ou num pacote maior de atendimento ao cliente? Não tem como. Não tem como. Ele não pode te entregar, porque muitas vezes aquilo que você acha que seria uma bênção pode destruir a tua vida, tua carreira, teu negócio. E aí eu já vi várias mulheres, por exemplo, falar, Krika, o meu marido ali não tá me apoiando no meu negócio, daqui a pouco eu vou ter que me separar. O casamento é o primeiro reino de Deus. Se você tá subindo mais que teu marido, você precisa ser uma mulher sábia. Para dentro de casa, você ser ainda submissa a ele. Se dentro de casa você está comandando o teu marido como você comanda a sua equipe, tem algo de errado. É você que tem que ser sábia. A gente deu o exemplo de Esther ontem, de como Esther foi sábia. Ela não foi lá, tô realmente recebendo mais que você, sou maravilhosa. Não. Ela jejuou, orou e foi pro lugar dela. E qual é o lugar da mulher? Se a mulher quer que o homem faça, que toma a frente, é vir pro feminino? É vir pro receber? É ficar bem quietinha? É ser feminina? É falar baixo? Pedir autorização pro marido? Compartilhar as coisas com ele? É assim que a gente faz, tá? Você falou sobre Esther, Pri, compartilha com a gente aqui. A autoafirmação é a necessidade de aprovação, porque eu nem sei o meu valor, então eu busco o tempo todo a aprovação externa. Isso é tão perigoso, gente, tão perigoso. Quando alguém se aproxima de você, aí fala algo pra massagear teu ego, você cai, depois você pensa, poxa, aquela pessoa só chegou pra massagear meu ego, mas você caiu naquilo que ela falou, tá? Então, mulheres que elas são movidas ainda a essa autoaprovação, esse ego, facilmente vão ser enganadas. Vai vir um fornecedor que vai falar o que você quer ouvir, vai vir alguém que vai te dar um elogio e pode ser falso e você vai cair. Uma amizade interesseira, tem gente falando, pessoa tóxica. Uma pessoa que é curada, uma mulher que é curada, que sabe o seu valor, não se aproxima, não permite que pessoas tóxicas permaneçam na vida dela. Priscila pode confirmar essa informação, Priscila é psicóloga. Tá? Não tem como, é frequência, não choca. Não choca. Se eu sou uma mulher curada, sei da minha identidade em Deus, estou restaurada, inteira, alguém psicopata, ele não vai conseguir se manter comigo, porque, tá diferente a frequência, não bate. Não bate. Então, voltando a isso que eu trouxe, você vai se conectar com aquela ferida que você não curou ainda. O cliente toda vez não me paga direito. Alto valor. O cliente toda vez me desrespeita. Você não se respeita. O cliente toda vez não me paga. É você que tem questões com precificação, dá pra olhar de alto valor, sua identidade também. Tá? Priscila falou aqui, falei sobre Deus para dar somente, somos preparados para receber. Exatamente. Esses dias a gente estava num propósito no GC, né, da célula, para lapidação de caráter, que muitas meninas solteiras procuram e falam, Krika, marido, quero marido. Como que você vai querer receber um marido cheio de feridas emocionais, cheio de comportamento de ferida emocional? Não tem como. Você vai destruir o que Deus vai te entregar na tua mão. Ele vai te entregar quando você estiver pronto. Ele está te protegendo de você mesma, no caso. Tá? Então, pra gente finalizar esse papo de hoje, a gente vai fazer algo que é um princípio, tá na palavra, em João 15,16, que fala, confessem seus pecados uns aos outros para que possam ser curados. Confessem seus pecados
uns aos outros para que possa ser curado. Ou seja, o que esse princípio de João está falando? Esse princípio de João nos convida a quebrar o nosso orgulho. Que muitas vezes a gente tem pecado, né? E a gente acha, não, mas Jesus sabe dos meus pecados. Eu já pedi perdão pelos meus pecados. Mas você já viu que toda vez que Jesus encontrava alguém enfermo, cego, às vezes ele desviava do caminho, como foi o caso daquela mulher lá no poço, onde ele se revelou como Messias. Ele desviou o caminho para encontrar aquela mulher e ele só curou aquela mulher quando ela confessou que o homem que ela estava junto não era o marido dela. Então Jesus, ele quer que a gente confesse os nossos pecados. E eu passei por esse tratamento, tá? De às vezes falar, não, isso aqui eu vou confessar, mas isso aqui não vou confessar. Porque são coisinhas escondidas debaixo do tapete que a gente não quer olhar, a gente não quer tratar. Mas tem feridinhas, tem coisinhas aí que Jesus só vai tratar quando você quebrar o seu orgulho. E aí eu sei que quando a mulher está muito no masculino é complexo. E confessar teu pecado. Confessar quando você era criança, talvez você roubou salgadinho na feira e a tua vida financeira está travada. Confessar que talvez você teve um aborto, ou fez, ou teve espontâneo em alguma situação, ou participou de para que você possa ser perdoada. Confessar que você foi soberba com o dinheiro que ele entregou na tua mão e você não fez prosperar. Confessar que você foi insubmissa em algum relacionamento teu, que você não honrou a hierarquia do homem. Confessar mesmo cada coisa. E a gente vai pedir agora para o Espírito Santo trazer à tua memória aquilo que precisa ser confessado. Confessar todas as vezes que você foi fechar um contrato com um cliente e você não foi totalmente transparente com ele sobre o que ia acontecer. Quando você olhou para ele só pensando no dinheiro, não pensando no que você ia servir ele. Alinhamento. É uma semana de alinhamento. A gente só tá no 4º dia. Mas Deus quer entregar para mulheres, para esse tempo, negócios maiores, com muitos frutos. Frutos são lucro, crescimento, expansão. Mas elas só vão receber quando elas estiverem prontas para receber isso. Então, como é que vai ser essa atividade baseada em Tiago 5,16? Você vai escrever uma lista de pecados seus. Vai pedindo para o Espírito Santo trazer a tua memória, tá? Tamires colocou aqui, Deus já está me tratando para mandar o varão. Glória a Deus, é isso aí, é em mim, para que quando a bênção de Deus chegar, não estraga a bênção, né? Senão eu vou estragar a bênção, é isso mesmo. E nosso Pai, ele é tão maravilhoso que ele sabe o momento certo de entregar, ele vai trazer alguém segundo o coração dele, né? Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, você vai escrever todos os seus pecados. Você vai começar a pedir para o Espírito Santo te revelar pecados que você lembra, talvez alguns que você já esqueceu. Aproveita que você está de jejum, é mais fácil você entrar nesse mundo espiritual e começa a anotar todos os seus pecados. Depois você vai ligar para tua amiga, você vai chamar a amiga, assiste lá a live da Crica Aula 4 e a gente vai fazer isso até junto. Você pode chamar a amiga, você vai abençoar ela com isso também, tá? E você vai confessar esses pecados para ela. Vai falar, amiga, eu quero só confessar meus pecados para que Jesus possa curá-los, curar minhas feridas, curar minhas pisaduras, curar aquilo que não é correto em mim, plenar meus terrenos, fazer um odre novo, porque senão ele ainda quer derramar sobre mim e minha empresa. Ele quer me fazer expandir, ele me quer grande, ele me quer maior, ele quer em outros níveis. Então eu preciso estar pronta para isso acontecer. Então você vai lá, escreve, confessa para ela. Lógico, né, gente? Atenção. Alguém que você confia. Se você confia na mãe, no pai, irmã, seja em alguém que você confia. Se nesse tempo o Espírito Santo pedir para você não confessar para essa amiga, confessar para o pai, para a mãe ou para alguma outra autoridade na sua vida, talvez marido, faça conforme a orientação dele, tá? E aí depois no final vocês vão orar juntas para que Jesus possa acessar isso e curar, porque o único que cura é Jesus. Ele é o único que tem o poder, ele é o caminho, a verdade e a vida.
tá? Então, eu quero que você faça isso e comece a perguntar quais os planos ele tem para você para esse tempo. Pegue os planos que você tem, a gente geralmente faz, né? Vou fazer meus business plan. Aí tá lá, janeiro, vou captar tantos clientes, vou faturar tantos mil, vou pra FEICOM em março, em abril vou na Concrete Show. A gente tem todo o business plan do ano, às vezes até de 2 anos que a gente faz, né? Eu quero que você apresente, pegue esses planos que você tem e fala: Deus, esses são os planos que eu fiz para mim, para esse ano, para esse tempo, para o ano de 2025 e já 2026 também talvez. Mas quais são os planos que o Senhor tem para mim? E vai pedindo para Ele te revelar quais os planos Ele tem para você, para esse tempo. E vai largando o controle, largando a mulher masculina e vai se permitindo acessar os planos de Deus. E depois de fazer essa atividade, eu quero que você venha aqui comentar para mim o que aconteceu. Você vai ficar atenta, viu? Você não vai ficar no mundo da lua, não vai ficar com a agenda toda lotada sem ter tempo. Almoçou, para orar, para ouvir o Senhor. À noite antes de dormir a mesma coisa, tá? Então, essa é nossa atividade de hoje. Coloque em prática. Se você não veio nenhuma amiga que você tenha muita confiança, ora, pede para Deus revelar para quem você vai confessar. Se você se sentir mais à vontade de confessar, de repente para alguma autoridade espiritual sua, algum líder seu, algum pastor seu, confesse para ele, mas você vai ter discernimento para saber para quem você vai confessar, tá? E você vai sentir que logo depois de você confessar, você vai sentir uma leveza absurda. Porque Jesus fala, né? Comigo o seu jugo é leve. Coloca sobre mim tudo aquilo que te é pesado, tudo aquilo que é pesado para você. Combinadas? Combinadas? E, gente, recadinho, amanhã é terça-feira, eu lidero um GC aqui na Vila Olímpia, então ali começa geralmente 7h30, então nossa live amanhã vai ser às 6 da tarde, provavelmente, de repente 5h30, 6 da tarde, eu aviso vocês aqui no Instagram amanhã, tá? Pra gente se encontrar, vou tentar fazer essa live de algum lugar, de lá, provavelmente, pra não perder o time, e aí a gente se vê amanhã um pouquinho mais cedo, quarta e quinta. Quinta a gente entrega, quinta vai ser poderoso, já coloquei na agenda também. E a gente tá encaminhando aí final do mês, último dia do mês de setembro, início de outubro. E o que Deus pode fazer nesses 3 meses é tudo que não aconteceu em um ano. Tá bom? Beijo pra vocês e a gente se vê amanhã.